Olá, meus amigos, muito bom dia. Aqui estamos mais uma vez, né, retornando a essa missão, a esse projeto, né, pessoal e coletivo, junto com vocês, meus amigos queridos, de estudarmos e fazermos a reflexão dessa bela obra, né, que é Caminho, Verdade e Vida. E assim eu, com a mesma alegria, a mesma satisfação de sempre, eu rogo a Deus encontrá-los, né, como sempre, com muita saúde, muita paz, muita harmonia, muita alegria e muita força, né, para continuarmos enfrentando os percalços da nossa vida, do nosso dia a dia, das circunstâncias, né, que nos envolvem. E assim nós já estamos na lição 76, né? E hoje Emmanuel vai comentar uma passagem que está no Sermão do Monte, belíssima, né? E para nós entendermos o contexto geral, nós temos ali dois versículos que nós podemos agregar, que ele vai fazer uma interpretação belíssima. Ele vai dar o título dessa explicação de edificações, não é? Ou seja, como nós podemos continuar, todos nós, aqueles que tiveram um projeto reencarnatório elaborado, um determinado teor de missão a cumprir aqui na Terra. Então esse processo de construção espiritual, ele é uma edificação, depende muito de nós. Nesse processo nós somos os arquitetos, os engenheiros, os pedreiros, os pintores, os eletricistas, nós somos o mestre de obra, quer dizer, nós temos os auxílios de todos, mas cada um tem que fazer a sua construção. Cada um tem que edificar as suas qualidades, né? Nas suas especificidades, cada um tem que se desenvolver naquilo que faz exteriormente, mas a edificação interior, aquela que permanece, que é imperecível, essa somos nós. Cada um tem que edificar o seu castelo espiritual, iluminá-lo, né? E iluminar. Isso é fundamental, porque à medida que nos iluminamos, nós temos potencialidade de iluminar o nosso semelhante. Então está em Mateus 5,14, onde Jesus diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então, Jesus, após encerrar ali, ele vai narrar as 9 bem-aventuranças. Jesus, então, ele vai exaltar, ele vai dar uma ênfase muito forte sobre as nossas potencialidades, todos os nossos potenciais internos, né? Mentais, psíquicos, espirituais, para nós fazermos, né? As ferramentas para que nós venhamos a fazer uma boa edificação estruturada sobre a rocha. Né? Porque as 9 bem-aventuranças são virtudes que nós teremos que conquistar, e à medida que conquistarmos, se nós estivermos, né, Jesus, nessa narrativa dos 3 versículos que eu vou comentar, é de 15 a 16, ele está falando de comprometimento espiritual. Nós temos que estar comprometidos com o Espírito, viver no mundo terreno, mas comprometidos com o Espírito, porque a nossa casa não é aqui. Nós vamos, quando desencarnarmos, retornar para a nossa verdadeira pátria, que é a espiritual. Então ele vai dizer no versículo 13, né? Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o gosto, com que salgarão? Só serve para ser jogado fora e para que as pessoas o pisem. Então ele vem no 14, onde ele diz isso aqui: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Mas tem um final ainda que ele diz: não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo do alqueire ou da vasilha, né, dependendo da tradução, mas para colocá-la no candelabro, a fim de que ilumine todos os que estão na casa. Então, essa luz que nós temos que edificar dentro de nós, nós temos que compartilhar, nós temos que doar essa luz
para que nós possamos iluminar uns aos outros na edificação espiritual da humanidade, porque todos têm que alcançar. E quando fizermos isso, no versículo 16 ele diz, não é? Vós brilhai vossa luz diante dos homens. É isso que nós temos que fazer, é o candelabro espalhando, não é? Emitindo, emanando essa luz para que outros possam ser receptivos. Brilhe vossa luz diante dos homens, para que ao verem vossas boas obras glorifiquem vosso Pai no céu, não é? E metaforicamente o que Jesus está dizendo, Israel era para ser, quando fala essa cidade edificada sobre o monte que não pode se esconder, de que forma que ela se esconde, simbolicamente falando? É que ela, quando ela não reflete essa luz, ela fecha a luz em si mesma, só para os seus. Como se a luz divina, a luz do Cristo, é um sol que está limitado somente aos seus seguidores, aqueles que creem em Deus, como se Deus tivesse uma determinada pátria como seus privilegiados, e essa luz está contida, né, e limitada somente a eles. Essa era a grande missão, cumpriram parte dela. Mas essa é a nossa missão, nós também não estamos cumprindo. Nós só achamos que devemos iluminar, compartilhar tudo que é bom somente com os nossos. E às vezes nem com os nossos, não é? Então, Emmanuel vai começar a fazer a sua reflexão, como sempre, muito sucinta, muito clara, né? Fazendo uma análise específica de um determinado ponto, não é? Mais contemporânea, mas que não está desligada de forma alguma. O Cristo é o personagem principal e a sua mensagem, né? Olha, o Evangelho, né, que é o Cristo, a Boa Nova, está repleto de amorosos convites, olha, convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Não é? Porque o Cristo não ficou só nas palavras, no verbo, não é? Nos ensinos pedagógicos pela via da palavra. Não, tudo que ele disse ele exemplificou. Diferente de todos aqueles grandes pensadores que foram grandes precursores do ensino, do bem, da misericórdia, do entendimento, da compreensão, do desenvolvimento intelectual da humanidade, tiveram grande participação. Mas tanto a palavra, o ensino do Cristo, como os seus exemplos, era de universalidade. Jesus não se fechava a uma pátria, a uma nacionalidade. A pátria do Cristo é todo o orbe, é todo o nosso sistema planetário. São todos os que estão aqui, encarnados ou desencarnados, sobre a sua conduta, sobre a sua tutela. Não é? Porque os seus exemplos, ele não é o nosso governador espiritual, o nosso guia, ele não é o caminho, a verdade da vida. Então, ele é o padrão, não é? Ele é o padrão que corrobora o quê? A nossa edificação interna. Agora, tem uma condição do Cristo, né? Esse padrão de edificação interna, ela só pode ser corroborada, ela só pode ser confirmada e ela só se concretiza pela via da conduta. Porque não adianta a palavra, senão Jesus ficava só na palavra também. E eles pediram a ele sinais, milagres, e ele fez vários. Sinais ele deu aos montes, mas quanto mais eles davam sinais, mais eles planejavam matá-lo, eliminá-lo, porque eles queriam colocar limite nele. Mas aí sinais já não adiantavam. Ele já sabia que não iria adiantar, que a articulação humana de nós que estamos com os pés presos, cimentados aqui no plano terreno, vamos eliminar todos aqueles que querem nos tirar da nossa condição, do nosso status quo, do nosso conforto, não é? Que será confortável somente aqui, porque quando retornarmos à plata espiritual, esse conforto com certeza vai desaparecer. Então segue Emmanuel. Nem sempre os seguidores do Cristo, olha, compreendem esse grande imperativo da iluminação própria, em favor da harmonia na obra a realizar em nós. Então, o que nós podemos entender? Que nem sempre os seguidores, não basta ser seguidor, tem que buscar a compreensão, escutar, trazer para dentro esse ensino e externar conforme o padrão crístico, né? Porque todo aquele que se prepara
Todos nós que queremos nos preparar, queremos nos iniciar nesse processo de edificação, é escolhido para semear. É escolhido para receber mais talentos, não é? Para receber a aplicação, não é? A aplicação do câmbio terreno, que será multiplicado, será cambiado para nós, não é? Mais instrumentos, mais mecanismos, não é? De desenvolvimento e de edificação. E na medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós poderemos ser semeadores em vários terrenos. Na complexidade das circunstâncias humanas, nós vamos poder semear em vários terrenos, porque vamos ter uma compreensão maior, né? E que já, aos que já têm, mais se dará e terá em abundância. Então, quanto mais você ilumina, mais luz você tem. Agora, você só terá essa luz se você iluminar. Se você não colocar essa luz debaixo do alqueire, debaixo da vasilha, e fechar essa luz em si ou nos seus. Isso é um projeto universal, isso é um ensino fraternal, universal, de irmanização dos seres humanos, não é? Iluminando o quê? Quando nós iluminamos também o caminho do nosso semelhante, nós estamos iluminando essa luz em torno de nós mesmos, né? E caminhos. E vamos fortalecer o que dentro de nós e também no nosso semelhante, dos nossos? Esperança. A esperança é uma grande virtude, ela nos traz uma potencialidade imensa. Se nós acreditarmos, se nós tivermos, como Paulo fala, só nos resta a fé, a esperança e o amor. Então, se tivermos essa certeza, acreditar, fiar com Deus e com Cristo, né? Confiar, não é? A esperança fica fortalecida em nós, então o amor que ilumina tudo, né? Iluminará a nós mesmos e ao nosso semelhante, não é? Então, segue Emmanuel, esmagadora percentagem, olha, de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens para si. Há mecanismos daquele que é o negativo, que só fica observando. Ele acha que ele já é perfeito, que ele já adquiriu as qualidades necessárias de um ser humano evoluído, então ele só repara no outro, ele só tem um olhar para o outro. Ele julga, ele avalia, ele dá nota de aprovação ou reprovação na edificação e na construção dos outros, e em nenhum momento ele olha para si. E ele não repara que a candeia dele está bem apagada. Mesmo se ele colocar ela em cima da mesa, se ele colocar ela em cima no candelabro bem alto, ele está iluminando muito pouco, porque ele não tem luz para doar. Porque ele só verificou a luz dos outros e geralmente as julgou sem nenhuma potencialidade, não é? E mesmo que ele estude, seja intelectual, venha a ser o que for, a nível de conhecimento, se ele não partilhar, se ele não doar e ele não der exemplo, ele não está iluminando e não pode, se iluminando, e não vai iluminar o seu semelhante, porque ele está correndo qual risco? O risco dos orgulhosos, dos vaidosos, dos fúteis, não é? Daqueles que prodigalizam os talentos, os dons, porque se julgam acima e superiores, né, aos seus semelhantes, né? São aqueles que creem, né? São aqueles que acreditam, né? Que possuir, né, toda a luz e não precisa de nada. São os presunçosos. E ainda nós somos muito presunçosos e prepotentes. Porque sempre vamos achar, não importa, não é que estamos acima do nosso semelhante. Nós sempre vamos encontrar defeitos no nosso próximo para nos colocarmos como superior a eles, não é? Isso ainda é muito da condição humana. Por isso que ele fala, né, esmagadora percentagem, não é? Então, sem a luz da razão e do autoconhecimento, né, a fé e essa esperança, ela vai se enfraquecer, porque nós mesmos é a que limitamos.
porque não existe limite para o caminho da fé, da esperança, da doação de amor, daquilo que nós fazemos em nós e para o nosso próximo, né? Então, quando nós cultivamos, não é, valores legítimos de elevação, de edificação, né, de virtudes, de caráter, de ética, de princípios morais, não é, de nos tornarmos seres que as pessoas tenham uma alegria, uma satisfação de conviver, não é? Valores legítimos do sentimento, o que nós estamos fazendo? Nós estamos conhecendo a nós mesmos. Quem se conhece se ilumina e, por consequência, ilumina todos que estão à sua volta. Não é? E se os que estão ao nosso entorno se iluminarem, como será o nosso padrão de vibração? Será extremamente satisfatório, nós nos sentiremos bem, não é? Então, prossegue Emmanuel, na edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si, porque só olhou para o outro. Os bens que ele... Porque eu só posso iluminar se eu adquirir esses bens supremos. Eu não posso fazer isso antes, porque eu não vou ter recursos, nem de intelectualidade, de conhecimento, de autoconhecimento, não é, para iluminar o meu semelhante. E nem dar exemplo. Eu vou dar exemplo daquilo que eu não sei e daquilo que eu rejeito, daquilo que eu ainda não me transformei para fazer, não é? Então, olha, naturalmente é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. Então, essas sombras geralmente são colocadas por nós. Há muitas sombras e obstáculos que são colocadas por nós naqueles que nos influenciam as nossas tendências. Negativas, os obstáculos serão maiores. Positivas são aqueles que ajudam a aplainar o caminho, né, facilitar o caminho de todos que estão evoluindo, como Cristo veio, né, e como João veio aplainar, veio ser o anunciador para preparar o terreno para a vinda do Cristo. E assim nós que estamos evoluindo, quando nós clareamos, ajudamos o nosso próximo a edificar, nós estamos fazendo isso. Nós temos que ser facilitadores e não complicadores do nosso caminho e do caminho alheio, né? Então, porque a obscuridade, ela pode ser um obstáculo em cada homem, né? E cada um de nós, não é? E ela deve procurar, então, todos nós temos que procurar por nós mesmos e coletivamente, primeiro a luz que está em nós mesmos. Porque se eu tenho uma vela aqui, está escuro, se eu não acendê-la, eu vou iluminar o que e quem? Se eu tiver com uma turma de pessoas, ou com uma turba de espíritos, no sentido espiritual, eu vou iluminar o quê? Então, se eu quero iluminar, eu tenho que me iluminar. Eu tenho que acender as potencialidades que estão em mim, simbolicamente refletida, simbolicamente nós estamos falando dessa vela. Então, nós só podemos iluminar, ser uma vela do candelabro, se nós desenvolvermos essas potencialidades, né? Que é, em si mesmo, a luz da vida, aquilo que clarifica a nossa essência. Porque a vida é uma doação de Deus, é uma dádiva de Deus. Nós não somos causas de nós mesmos, nós somos criaturas, não é? Então, a busca constante, tem que ser constante, perseverante. Nós temos que ser teimosos, é nisso, não o contrário. E recusar os princípios da lei divina, não é? Dos exemplos do Cristo, né? Do padrão de quê? Das esferas mais altas, daqueles que já têm luz. Se a luz da nossa velhinha, né, da nossa candeia está bem pequenininha, nós temos que iluminar daqueles que estão com a luz mais elevada, mais clarificada. E assim as luzes vão se somando, né, e vão iluminar uma cidade. Iluminar a cidade simboliza o planeta, aquilo que nós estamos vivendo. Nós temos que iluminar a todos. Porque quando nós nos deslocarmos, nós vamos achar caminhos de escuridão. E esse bem, esse amor, essa fraternidade tem que ser
geral, não é? Ou seja, significa trabalho divino. Esse trabalho divino, essa edificação, essa construção eterna, ela vai nos dirigir para onde? Para qual caminho? O caminho da luz da imortalidade. O caminho final da imortalidade, da eternidade, quando atingimos a condição de espíritos puros. Não é? Aí nós deixamos de ser seres errantes, não é? Ainda necessitados de depuração. Nós não teremos mais influência da matéria, não é? Então, para nós entendermos, nós temos muitas leituras, não é? Dessas passagens, principalmente do Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, né, do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Então, eu tomei como um referencial também de colocar essas explicações, mas nunca são minhas, nunca são pessoais, o livro Consolador. Nós temos magníficas leituras, magníficas colocações que Emmanuel também, né, que é o espírito que Chico vai psicografar essa obra, que é magnífica. Eu não tenho adjetivos, né, a determinadas obras de Emmanuel e de outros tantos também, como Joana de Ângeles e tantos outros, né, que são magníficas. Então, Emmanuel vai nos dizer no livro Consolador, ele vai nos trazer duas colocações a respeito desses primeiros parágrafos que nós já fizemos reflexão. Essa, sim, a luz imortal, né? Imperecível e constante. Não há idade para o serviço da iluminação espiritual, principalmente quando estamos encarnados, porque essa idade aquela é transitória, é rápida. Agora, a idade da eternidade, essa nós é que vamos escolher. Não há tempo, não podemos recalcitrar, adiar. É um direito? É uma escolha? É. Mas o sofrimento virá, as consequências virão. Porque o sofrimento é porque nós mesmos optamos em permanecer em caminhos de escuridão, escuridão consciencial, não é? Nós vamos optar por continuar vagando, não é? Essa é a condição de um espírito errante numa condição espiritual negativa, mesmo fora da carne. Então ele diz, o sentimento e a sabedoria são as duas asas, né, com que a alma se eleva para a perfeição infinita. Então nós temos que sem ter a sabedoria, ter conhecimento, buscar esses mecanismos, mas nós temos que ter sentimento. Nós temos que ter compreensão para as necessidades alheias, para o sofrimento alheio. O olhar para o outro não é aquele olhar que nós comentamos antes, né? Reparar como está o seu grau de luz, de evolução, e não olhar para nós mesmos. Aqui é o contrário. O sentimento é ter aquele olhar fraterno, misericordioso, de compadecimento daquele sofrimento e ajudar aquele irmão, nunca julgá-lo, não é? É iluminar o seu caminho, não colocar mais uma pedra para ele tropeçar. Mas na maioria das vezes, quando nós colocamos uma pedra para o outro tropeçar, somos nós mesmos que tropeçamos, não é? Então, segue Emmanuel. O mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultam. Então veja bem, todos nós podemos iluminar grandes como edificação. Quanto mais nós nos construirmos, nós podemos iluminar um grande espaço, simbolicamente falando. Somada a outros que estão se iluminando, nós podemos clarear todo esse mundo ainda obscuro, de consciências tão obscuras, ainda com pensamentos negativos, presos a maledicências, a intrigas, a invejas, a ódio, a ressentimento, não é? Nós vamos poder melhorar muito a nossa qualidade de vida a nível de bem-estar espiritual aqui na Terra. Então, como eu disse, nós vamos seguir com algumas colocações do livro Consolador. Toda criatura é uma fonte de luz. Todos nós temos uma fonte. Tem muitas que elas já estão jorrando, outras estão num caminho lento, mas já estão produzindo, outras estão em gotas, mas ela nunca seca. Essa fonte de luz é imperecível, não é? Toda criatura é uma fonte de luz.
por ser em si uma fonte de amor. Então, a pior criatura que nós julgamos, as mais odiosas, as mais perversas, também tem essa fonte. Ela precisa que nós, porque Jesus falou, né? Ouvistes o que foi dito, não é? Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quando você está orando, você está ajudando a ele a acender a luz que está nele. Aí ele vai mudar. À medida que nós venhamos ajudar já é menos um a praticar maldades e perversidades na humanidade. E nós não entendemos isso. Nós queremos acabar de jogar ele no abismo, afundar, pisar em quem já está caído. Então quem é perverso nessa história? É ele ou nós que estamos fazendo isso? Não é? Então está lá também no livro, né? Ceifa de Luz, a lição 60. Então diz, na vida não basta saber, é imprescindível compreender. Então, está no livro Consolador. Se você apenas aprende para ter intelectualidade e não ter compreensão, você vai apenas julgar, estigmatizar, marcar, criticar, e principalmente de forma pejorativa e desprezível. Agora, quando você tem a virtude da compreensão, você tem o entendimento da sua tarefa, o que você tem que fazer verdadeiramente para o seu semelhante. Não é? Isso é edificar-se, é dar exemplo para se construir. Então, como diz, continuando, né, no livro Consolador, os operários da doutrina do Cristo, né, devem estar sempre dispostos na oficina do esclarecimento do outro e como um dever essencial a edificação de si mesmo. Então é um trabalho, na medida que você se edifica, você edifica e vice-versa. Essa é a oficina. É como se você estivesse consertando algo em si e como você se conserta, você dá exemplo para que o outro também se conserte. Mas o outro tem o livre-arbítrio dele. Ele tem o momento dele, da sua aceitação, da sua transformação. E nós devemos compreender isso, respeitar isso. E não julgá-lo pelos dogmas, pelos mecanismos, dos recursos, dos argumentos autoritários. Não é? Então, a fim de que o operário de Jesus, olha que frase magnífica, né? Funcione como expressão de claridade na vida, que é o que ele foi. Não é? Ele expressou luz na vida, em todos os sentidos dos 3 versículos que eu comentei antes, não é? É indispensável, ou seja, não pode deixar de ser, não é? Que se eleve ao monte da exemplificação. Quer dizer, eu tenho todos esses mecanismos de compreensão, sentimento, etc, etc, que é positivo, mas eu só cresço se eu exemplificar, colocar em prática. Se ficar só na teoria, não vai adiantar muito, né? Na exemplificação. Apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. É óbvio. Nós já rejeitamos, e às vezes rejeitamos muitos que querem mudar. E muitos que não querem ver ou aceitar que nós estamos mudando, ou não querem aceitar o novo padrão de mudança que nós podemos trazer para ele e para os outros, eles vão ser obstáculos. Isso é natural. Mas os obstáculos que nós vencemos, eles nos fortalecem. É o malhar o espírito, é o exercitar o espírito. E quanto mais fortalecidos estivermos espiritualmente, mais nós vamos edificar, construir de maneira sólida, firme, não é? Ou seja, no conhecimento, na aplicação prática, né, e legítima, né, do Evangelho, que tem que ser legítimo, tem que ser no padrão do Cristo, no padrão daquilo que foi relatado pelos evangelistas e ratificado pelos exemplos que eles também narram, não é? Ou seja, a providência divina, ela provê e prevê, não é, para todos os recursos, mas não nos dispensa do trabalho que nos compete. Nós temos as ferramentas.
Quando nós entramos numa empresa, ou nós temos lá as ferramentas para nós trabalharmos. Mas nós temos que pegar aquela ferramenta. Quem nos contratou não vai pegar e fazer para nós, não é? Ou seja, na curta permanência das lições do mundo. Porque é curta, não importa que você vá viver 90 anos, 80, 100 anos. É curta. Então, quanto mais rápido nós pegarmos essas ferramentas, entendermos o funcionamento delas, como nós aplicamos essas ferramentas em nós mesmos e no nosso semelhante, mais rápido nós vamos ter essas qualidades necessárias à nossa edificação espiritual e seremos luzes para os outros. Seremos candelabros, seremos uma cidade iluminada, não é? Então, continua Emmanuel. Tal cometimento é imperecível. Olha, é imperecível. Ele não é provisório. Ele é eterno. Ele é imutável. À medida que eu vou adquirindo, eu vou chegar no estado de perfeição relativa em relação a Deus como Cristo. Não é? Então ele diz, trabalhai sempre, essa é a lei em si e para o outro. Não tem outro caminho. Trabalhai sempre essa lei. Primeiro em si, para aumentar a sua luz. Essa luz são as nossas potencialidades em exercício direto e concreto com o nosso semelhante, não é? Aí, ela é para o outro, né? Então, Emmanuel continua. O vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza, as pedradas deixam-no intacta, e se alguém a dilacera seus fragmentos, constitui a continuidade da luz em sublime rastilho, por toda a parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. O Cristo e aqueles que realmente mudaram através, o que ele está falando? Quando ele, na sua crucifixão, que ele se fragmenta e que o seu espírito então retorna à sua condição crística de luz, ele iluminou toda a terra. E ele a iluminou pelos exemplos. Agora, a edificação interior do Cristo, ele tomou pedrada, cusparada, sofreu todos os tipos de ingratidão, de injúrias, de tudo. Não fragmentou, não abalou a edificação dele em nada, entenderam? Não há nada que destrói, por isso é imperecível, não corrompe, não desgasta, não é? Então, a gente tem uma colocação que Emmanuel coloca também, não é? Que é muito bem clara, que ele diz, infelizmente nós invertemos isso. Severidade para conosco e tolerância para com os outros. Geralmente nós somos severos para com os outros e muito tolerantes para conosco mesmos. Não é? Essa é uma grande verdade que Emmanuel coloca para todos nós. Não é? Então, nesse vai e vem das paixões, são as oscilações, porque nós somos seres imperfeitos ainda, mas somos perfectíveis. Temos potencialidades enormes para nos desenvolver. Não é? Mas temos que fazer a nossa parte, não é? Então, o que a gente entende daí? Fazendo e seguindo esses referenciais do Cristo, né, vem o quê? O avanço moral. Esse não corrompe, esse não retrocede, não retroage, não é? Jamais será excessivo, esse não excede, porque a edificação moral, ética e de amor, ela transborda, essa precisa transbordar, que aí é iluminar, não é? É dar potencialidade à luz que nós temos em nós, né? Ou seja, é o núcleo vitalizante, não é? Das energias evolutivas. Quanto mais eu vou evoluindo, é como uma usina que ela vai adquirindo mais potencial de iluminação. Ela ilumina uma cidade, 2, 3, depois ilumina um estado, ainda dispõe de energia para outros estados. Olha o que exemplo magnífico, né? Para nós aprendermos, né? Então são muito poucos, né? Os que iluminam, o que crê apenas admite, não é? Então, quando nós falamos isso, são muito poucos, né?
os que se iluminam? São aqueles, né, o que crê, ele apenas admite que existem essas potencialidades, mas não faz. Ele simplesmente crê, ele acredita, mas que apenas crendo ou apenas pertencendo a um determinado credo, ele já está iluminado. Não é? Isso é o egoísmo, não é? Mas, né, os que iluminam, eles vibram e sentem sempre. Porque aquele que apenas crê e não faz esse trabalho, ele não sente nenhuma transformação em si mesmo. Porque nada dele, nada está sendo construído. Agora, aquele que ilumina, que pratica, que exemplifica, ele sente, é como se a cada tijolo que é assentado, ele sente o impacto dentro dele. Algo mudou, algo fortaleceu, né? Algo o vitalizou. Então, na ação própria, nós modulamos o quê? Nós vamos construindo, nós vamos sendo arquitetos de nós mesmos, não é? Então nós vamos vibrando e sentindo, e nós vamos modulando o quê? O nosso santuário interior, porque é um santuário. O culto que nós temos que fazer é o nosso interior de iluminação, para nos clarificar e clarificar o nosso semelhante, o nosso próximo e a coletividade. Não é? Ou seja, na sagrada iluminação da vida, que é iluminar o todo. Não é o dia que o nosso plano for pleno de luz, a Terra vai estar em qual padrão? Nós estamos ainda tentando sermos merecedores do mundo regenerador. Não é? Vamos ver a média que vai conseguir. Para daí iniciarmos uma jornada longuíssima para o mundo, para o mundo ditoso, que são o mundo dos espíritos superiores. Para aí iniciar uma nova jornada longa também, para o mundo celeste, que são o mundo dos espíritos puros e dos cristos. Então, olha a jornada que nós temos que fazer. Então, para seguir, vamos concluir também com reflexões de Emmanuel do livro Consolador, não é? Olha que magnífico. Por esse motivo, o Espírito encarnado, para regenerar os seus irmãos na sombra, olha, necessita iluminar-se primeiro. Porque se eu entro numa região de sombra sem luz, vai ser mais um na escuridão. É tão óbvio, mas a gente não acredita nisso. A gente acha muito simples, não é possível. Se eu me iluminar, eu ilumino o outro. Não é? Mas se eu tiver só a lanterna do orgulho, do egoísmo, da vaidade e da presunção, eu só vou ser mais um na escuridão. Não é? Podemos reafirmar assim que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesmo. Não é? Nós já temos muitos exemplos disso. E para encerrar, meus amigos, eu vou ler um pequeno parágrafo do livro Consolador, né? Está na página 160, referente à pergunta 237. Eu vou ler só o final, não é? Que vai falar sobre a doutrina espírita e essa ansiedade que todas as religiões têm de proselitismo, e a doutrina espírita não é proselitista. Ela transmite a luz para aqueles que querem receber a luz. Ela não vai usar de mecanismos que não correspondem à luz somente para adquirir seguidores. Jamais fará isso. E Emmanuel faz, não é? A pergunta diz assim: como interpretar a ansiedade do proselitismo espírita em matéria de fenomenologia ante essa necessidade de iluminação? Não é? Então, Emmanuel diz: somente o esforço para edificar, o esforço opera a edificação moral, legítima e definitiva. E aí Emmanuel diz assim: cada estudioso desenvolva sua capacidade de trabalho e iluminação, e não guarde para outrem o que lhe compete fazer em seu próprio benefício. O Espiritismo sem Evangelho, sem o Cristo, né? Sem a Boa Nova, pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer como todos os elementos transitórios do mundo.
Olha, porque ele não vai trilhar o caminho da verdade da vida, ele vai trilhar o seu caminho, sem a orientação da bússola que é o Cristo, não é? E o espírita que não cogitou sua iluminação com Jesus Cristo, não é? Pode ser um cientista, olha, um filósofo, não é? Com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme e sem roteiro no instante da tempestade, inevitável da provação e da experiência, porque só o sentimento divino da fé pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra para os caminhos supremos dos pânamos espirituais. Nós entendemos isso muito bem na passagem, quando Jesus se aproxima da embarcação, e quando Jesus entra na embarcação e bate um vento forte, ondas fortes, os apóstolos então preocupados, né, em submergir, em afundar, não é? Com Cristo em pleno barco junto deles. Então, nós corremos o risco, o corpo pode, não é? Vir a perecer por essas tempestades. Agora, como Emmanuel falou, se ele tiver estruturado nisso, ante as tempestades da vida, como estará o nosso padrão psíquico, mental, emocional, espiritual? Então podemos estar em qualquer embarcação, em qualquer plano, em qualquer morada do Pai, que nós teremos a pacificação interior, a luz interior para clarear esse caminho, saber superar os obstáculos, vencer a nós mesmos e sermos luz para o nosso semelhante. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus. Um ótimo restante de dia, de semana, com as bênçãos de Deus, do Cristo Jesus, de nossa amada Mãe Maria Santíssima, de toda a espiritualidade. Que abençoe a todos nós, esteja entre nós, em nossos caminhos, com os nossos familiares dessa pátria e da pátria espiritual. Muito obrigado.